se torna... Que é o nosso convidado de hoje, aqui no nosso All News. Já está por aqui o candidato senador Eduardo Girão. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Muitíssimo boa tarde, Fabíola, Joel, também o Sakamoto. Uma honra, uma alegria estar aqui participando com vocês dessa troca de ideias. Dessa troca de ideias. O que todo mundo está dizendo é que o senhor pode talvez desistir da sua candidatura diante dessa disputa acirrada dos dois e essa polarização. O senhor está pensando nisso? Foi procurado? Fabíola, vamos lá. A gente está vivendo um momento no país, eu estava acompanhando agora aí as manchetes anteriores, um momento que a gente precisa ter muita serenidade, né? O Senado não pode ficar num fogo cruzado entre Lula e Bolsonaro, né? Já passou a eleição. Nós temos aí o Senado que precisa ser forte, ser independente, estar acima de tudo isso. E quando a gente viu uma manchete dessa, de que está negociando cargo, está negociando junto ao... Poxa vida, isso é algo que é muito ruim, sabe? É a velha barganha política, o toma lá, dá cá, né? E eu acho que a sociedade está cansada disso. A minha candidatura é uma candidatura alinhada com a sociedade, minhas pautas são muito claras desde dezembro, no começo de dezembro, quando eu lancei a candidatura, é o enfrentamento à questão dos privilégios aqui dentro, né? Nós temos que dar o exemplo na própria carne. Então, senador tem direito a plano de saúde vitalício, a carro com motorista, totalmente distante da realidade do cidadão brasileiro. A questão também de pautas anticorrupção, né? Que eu não sei se nenhum dos dois, pelo que eu vi, nenhum dos dois tem abraçado isso, nenhum dos dois candidatos, né? A questão da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, que já passou aqui pelo Senado, mas está faltando aí uma liderança aqui, e como presidente da casa, eu vou negociar isso diretamente com o próximo presidente da Câmara dos Deputados, para que a gente coloque em pauta, né? A grande blindagem, a impunidade, a corrupção então o senhor no não Brasil. pretende desistir? O senhor não pretende desistir? Não. Nesse instante agora, eu estava já na sala de senadores, conversando, pedindo voto, né, a senadores de espectros Quantos diferentes. votos o senhor deve ter? Quantos votos o senhor deve ter, mais ou menos, Fabíola, pela sua conta? essa é a pergunta de 1 milhão. Né? Porque é o Ah, seguinte, mas o o pessoal faz político... conta aí. A gente sabe que não é tão difícil. São 81 senadores. Não, Aí alguns não, aí, ó, mas... garanto aqui, garanto ali, garanto aqui. Pelo menos ali, Não, quantos o senhor vai conseguir? vamos lá, deixa eu te falar. Eu estou aqui no Senado há 4 anos, nunca fui político, né? Então, assim, eu procuro levar a política como missão de vida. E participei de 2 eleições. Mostrei o voto nas 2 eleições, de forma transparente. Vou fazer isso de novo e está tendo um movimento que eu acho que o que vai decidir a eleição é o voto aberto, né? Eu estou conversando com os parlamentares porque eu fiz parte de um grupo que foi muito forte aqui em 2019, que é o Muda Senado, né? Então, tem remanescentes desse grupo ainda que a gente construiu, né, a partir de idealistas que estão lá. A gente construiu pautas juntos. Então, eu estou tendo uma boa acolhida dos colegas, né? E estou buscando mais votos para, quem sabe, a gente chegar aí ao segundo turno. Senador, Bom dia, obrigado, boa tarde já, na verdade, obrigado por estar conversando com a gente. O senhor, eu vi também outras entrevistas do senhor com relação à eleição para o Senado, e o senhor falou, da mesma forma que como o senhor começou a conversa com a gente, que o senhor defendeu que era o momento de deixar de lado essa polarização e caminhar em frente em prol do Brasil. Nesse sentido, o senhor acredita que a candidatura do senador Rodrigo Pacheco é Lula e a candidatura de Rogério Marinho é Bolsonaro? 100% de certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Está carimbado isso, inclusive. Né? O senador Rodrigo Pacheco foi recebido, aliás, ele recebeu o Lula essa semana, né? E o Rogério Marinho tem, pelo que a gente vê na imprensa, e houve colegas dizendo em bastidores, que o próprio presidente da República está pedindo, o ex-presidente da República está pedindo votos. Né? Então, eu acredito que a gente precisa ter um Senado altivo, porque o Senado vai ser o ponto de equilíbrio. Eu acredito até, Sakamoto, que é a última trincheira ali para o equilíbrio da República, porque você tem hoje uma situação do Senado
e eu sou um parlamentar que ando nas ruas, estive aí em São Paulo no início da semana passada, fui no mercado municipal, converso com gente de direita, com gente de esquerda, gente de centro, quem é contra governo, quem é a favor de governo, e eu percebo que a imagem do Senado está muito ruim perante a população, nunca teve tão ruim, né? Eu acho que hoje só perde para a imagem do STF, e até por uma questão de omissão, pelo Senado não cumprir o seu dever constitucional de investigar eventuais abusos que possam ter ocorrido de alguns ministros do Supremo. Então, essa inércia, essa omissão do Senado Federal, ela está com a sociedade clamando nas ruas pela liberdade. Tem colegas seus, por exemplo, que estão hoje com as redes sociais bloqueadas, com passaporte retido, conta bancária. Acredite se quiser, conta bancária bloqueada, sem falar em religiosos, artistas e até parlamentares, se o nosso trabalho é parlamentar. Desculpa eu interrompê-lo, mas só para entender, porque o senhor comentou, o senhor defende, então, que se o senhor vencer, né, a eleição, o senhor defende a investigação sobre ministros do STF por eventuais abusos, é isso? Eu defendo, desde o início que cheguei aqui, né, nunca mudei discurso por conveniências políticas, eu sempre defendi, e a gente não pode engavetar pautas que são legítimas, anseios que estão crescendo cada dia na sociedade, e pautas justas, né? Agora, como, por exemplo, CPI de lava-toga, como impeachment de alguns ministros, dando, Sakamoto, o devido processo legal, que hoje em dia, muitas vezes, não é respeitado nem pelos guardiões da Constituição, né? Então, o que a gente precisa no Brasil é respeitar a Constituição brasileira, as leis do país. Então, eu vou dar sequência, não apenas a reformas importantes, como a tributária, mesmo eu tendo uma posição crítica ao governo Lula, você não tenha dúvida que se vier algo de interesse do Brasil, dos brasileiros, celeridade eu vou dar, né? A gente precisa, nesse momento, estar acima, ter responsabilidade com o país, porque realmente o pêndulo está muito para um lado hoje. Senador, deixa eu só entender, então, sobre a questão do Supremo. Pelo que eu entendi, o senhor, dado tudo que aconteceu e as decisões recentes, o senhor seria favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes, é isso? Não apenas recentes, Joel. Eu venho defendendo, aqui tem impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. O que não pode é uma casa revisora da República, hoje, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ser um puxadinho de outro tipo de poder, como hoje a gente vê. Hoje aqui no Senado a gente vê uma influência muito grande na presidência do governo Lula, né? E o Senado não pode estar, de uma certa forma, não sei se vocês viram matérias que saíram no final de semana, inclusive de ministros do Supremo, né? Que teriam ligado para senadores da República pedindo voto para o Pacheco. Isso é ou não é uma interferência entre poderes? Precisamos avaliar. Foi um jornalista, senador, que colocou isso. Mas nessa sua postura de um possível até enfrentamento ao Supremo, o Rogério Marinho também tem trazido, pelo que eu entendo, esse tipo de bandeira. O que diferenciaria? Por que eu voto no senhor? Não, ele não defende claramente essa bandeira de analisar impeachments, pelo contrário. Né? O senhor é mais bolsonarista que ele? Porque acho que até para fazer essa diferenciação interessante que o Joel perguntou, o senhor se considera mais bolsonarista do que o próprio Rogério Marinho? Olha, isso colocar rótulo é muito fácil. Sabe, Fabiana? Eu acho que a gente não precisa disso, a gente precisa de ter racionalidade nesse momento. Eu tenho posturas muito claras de independência desde o Senado, desde que assumi. Uma das bandeiras principais do ex-presidente da República é a questão de liberar porte de arma para todo mundo. Eu fui um dos líderes para derrubar os decretos presidenciais do ex-presidente Bolsonaro nesse sentido. Eu fui um dos 2 senadores, dos 81, só 2 senadores, votaram contra a indicação de Cássio Nunes Marques, né? Então, o nosso mandato é pelo Brasil, e essa não é a questão de ser bolsonarista, de ser lulista, é uma questão do seguinte: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Por que o Senado não delibera sobre pedidos de impeachment? Por que acontece isso? Não é um dever constitucional nosso ou não é mais? Se não for, vamos mudar a Constituição. Mas a Constituição tem que ser respeitada.
Eu quero reiterar que hoje a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil. E ninguém fala nada com Agora, relação a isso. esse seu Tem que discurso, vir. o senador, esse seu discurso em relação até ao Supremo Tribunal Federal, o senhor defendendo o impeachment, o senhor falando sobre os erros do Supremo, de certa maneira, o senhor concorda, por exemplo, com a invasão do Supremo, o fechamento do Supremo, como algumas bandeiras foram levantadas nos atos golpistas do dia 8? Eu sempre coloquei aqui, inclusive do plenário, o STF é importantíssimo para a nossa democracia, é um pilar da nossa democracia. Mas eventuais abusos de ministros, né? Eu acredito até que a maioria são cumpridores dos seus deveres, mas eventuais abusos, pedidos de impeachment que tem aqui, são 60, Fabiola. Precisam ter uma resposta, né? E isso vai causando inquietação. Os atos do dia 8 de janeiro são de total repúdio de qualquer democrata, né? Isso aí é algo que precisa, inclusive, de investigação, né? Aquela CPI proposta pela senadora Soraya Tronic, que não tinha efetividade, porque muitos senadores estão ainda chegando aqui, vão tomar posse amanhã, é algo que a gente precisa colocar como prioridade se os senadores resolverem assinar essa CPI, porque nós precisamos entender quem é e culpar e responsabilizar individualmente, seja de direita, seja de esquerda, seja eventualmente infiltrados, seja omissão, inclusive. O senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro teve alguma responsabilidade pelo silêncio dele logo após as eleições, a demora no reconhecimento? Na verdade, nunca reconheceu, né, nas palavras, às vezes um discurso um pouco truncado em relação a isso, ao resultado das eleições. O senhor acha que ele tem alguma responsabilidade? Eu acredito, só para complementar a pergunta anterior, que quem tiver responsabilidade por ação ou por omissão deve responder com o devido processo legal, né? Tanto o presidente Bolsonaro, pelo silêncio, né? As pessoas poderiam ter sido mandadas uma declaração para irem para casa, não foi feito. Como também o governo que tinha assumido o governo Lula e que recebeu da ABIN, em 48 órgãos federais, a informação de que o objetivo, olha, dias antes dos atentados, que o objetivo seria destruir fisicamente as instituições, né? Por que, por exemplo, a Guarda Presidencial ela foi desmobilizada horas antes dos ataques, né? Tudo isso precisa de uma resposta. Eu acredito, sim, que a CPI é um caminho para que se possa investigar, ouvindo os dois lados, dando o amplo direito à defesa e o contraditório. E eu, na presidência do Senado, se assim os colegas me escolherem, pode ter certeza que eu darei andamento a essas propostas. Em relação à questão, só uma última questão, aproveitar que o senhor está conosco e é o assunto deste momento, que é em relação à situação do povo Yanomami, né, senador? Hoje há também um pedido de investigação por parte de um ministro do Supremo, Barroso, Luiz Roberto Barroso, sobre o crime de genocídio. Alguns acusam Bolsonaro de genocídio. A gente acabou de entrevistar, inclusive, o advogado de Bolsonaro, que pediu um visto para ele ficar mais tempo lá nos Estados Unidos, e ele falando que ele realmente está vivendo um momento muito difícil e sensível. O senhor acha que ele tem responsabilidade sobre essas cenas dramáticas e absurdas que estamos acompanhando da desnutrição das crianças indígenas? Olha, eu inclusive quero propor, né, já tenho falado com colegas, alguns colegas já têm também iniciado um processo de análise com as suas assessorias, uma CPI nesse sentido, né? Uma CPI nesse sentido para investigar esse governo passado e investigar outros governos anteriores, independente de que partido sejam, para saber exatamente a verdade. A gente tem que buscar exatamente a verdade, porque teve CPIs aqui, né, há alguns anos atrás, que mostravam que esse absurdo que aconteceu ali com crianças e com idosos e com pessoas de todas as idades já vinha no Brasil num processo. Por que nada foi feito nesse governo que passou e nem nos outros governos?
Qual é a justificativa para isso? Acredito que a gente tem que ir atrás, e eu sou favorável, assino. Mas os números mostram, né, senador, só para a gente não deixar as pessoas sem informação, e números foram levantados nesses últimos dias, o abuso que aconteceu, da invasão de garimpeiros ilegais, da destruição da terra, foi muito agravado nos últimos 4 anos. O número de mortes de crianças indígenas cresceu mais de 300% no governo Bolsonaro. Por isso ele está sendo acusado de genocídio dos povos indígenas. O senhor concorda com essa acusação contra ele ou não? Olha, seria leviano da minha parte acusar alguém sem dar o direito a devido processo legal a se defender, né? Eu gostaria de ouvir também do presidente isso, dos seus assessores, dos ministérios, e saber se isso foi uma prática dos governos anteriores também. Se tem que analisar o que está acontecendo, tem que analisar tudo. Não pode ser seletivo. Esse é o problema hoje que a gente vê do Brasil, de um ódio do lado e ódio do outro. Senador, a gente precisa ir no caminho da razão, no caminho da verdade. O senhor, falando de forma mais objetiva com relação à questão da política, eu sei que nosso tempo esgotou já, mas o senhor é a favor da autorização de garimpo em terras indígenas? Não, eu sou contra isso e acho que precisa ser regulado. Eu estava acompanhando a sua fala, Sakamoto, antes de a gente entrar no ar, e vi, eu concordo contigo, essa questão de um decreto é muito fácil. Tem que combinar com os russos, tem que fazer um trabalho mais amplo na região. E eu espero que isso ocorra com muita serenidade, com muito equilíbrio, sem caça às bruxas. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua participação. O senhor tem aí um tempo pela frente para pedir mais votos. Vamos ver qual vai ser esse resultado dessa eleição amanhã. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, Fabiana, agradeço também ao Joel e também ao Sakamoto. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tá certo, muito obrigada.